Como eu fiz mais de 9 mil reais em poucos meses? Todo mundo na internet, principalmente os grandes gurus, falam que é fácil você se tornar um copywriter, gestor de tráfego, um editor de vídeo e fazer rios de dinheiro, né? Faturar aí 10, 20, 30 mil e que na primeira semana você vai conseguir um cliente. Se você não conseguir, eu te devolvo o teu dinheiro. E a gente sabe que isso é mentira, né? Mas muitas das vezes a gente cai. A gente acha que tem um método mágico, uma fórmula mágica, né? Uma nova receita. E na verdade não é. É como mais um trabalho, né? Comum. E que pode levar tempo para você se consolidar ou você aprender uma nova habilidade e assim conseguir gerar receitas, né? Atrair clientes. Mas a forma que eu fiz 9 mil reais em poucos meses não foi essa, né? E tudo começou quando eu queria aumentar mais a minha renda do meu trabalho principal que eu tenho. E eu queria fazer landing pages. Só que a landing pages, né, dá pra você fazer tanto no WordPress como programar e afins. E eu lembro que eu comecei a estudar, comecei a aplicar e eu vi que não era aquilo que eu queria, né? E eu demorei muito mais tempo assim para aprender, para pegar o feeling do negócio. E eu acabei deixando de lado, porque para mim não me chamou tanta atenção quando eu vi mais a fundo como era, né? E eu lembro que eu tava muito desanimado, eu falando pra minha mãe, mãe, eu não... meus projetos na internet não estão dando certo, né? Eu não consigo focar em uma coisa só. Parece que quando eu vou mais a fundo eu desanimo. E minha mãe olhou pra mim e falou que fazia parte, né? É um momento, é um ciclo, porque você tá tentando, então você tá se descobrindo também. E ela falou, filho, já que você quer fazer um dinheiro extra, né? Por que você não tenta dar aulas à noite, né? Como professor? E minha mãe era professora. E eu falei, mãe, legal, né? Mas quanto que paga? E toda aquela curiosidade que a gente tem, né? Que a gente tudo faz, não digo tudo, mas a gente quer saber quanto retorna, né? De um trabalho. E aí minha mãe apresentou um site e eu comecei a acessar o site ali e vi que tinha uma vaga para professor de logística. Toda quinta-feira à noite. Eram três aulas à noite. Era das 8 às 10. Isso, das 8 às 10. Que ia me gerar ali em torno de R$ 460, se eu não estou enganado. E aí eu me inscrevi na vaga e no outro dia eu recebi um e-mail, fui selecionado e aquela euforia de, cara, vou fazer mais dinheiro, vou dar aula, vou compartilhar o que eu sei, né? Vou inspirar pessoas, né? Agregar na vida delas. Só que era para adolescente. A gente sabe que adolescente, cara, vive no mundo da lua, né? Às vezes nem quer prestar atenção no que tá falando, quer ficar no celular. Mas enfim, e aí minha mãe apresentou, eu fui fazer entrevista com a professora não, com a diretora. E aí ela gostou de mim e como eu trabalho no banco, eu já falei sobre investimento para abrir a conta dela, então assim, eu trabalhei o relacionamento, né? Ela perguntou qual que era a minha formação, eu não tenho formação na área aí de logística, né? Mas como eu carrego uma bagagem como venda, já tenho um MBA, enfim, isso aí pesou um pouco para ela e ela viu que para um homem de 24 anos já era bastante, né? E aí beleza, fui aprovado, né? Eu concorri com outros professores que tinham se inscrito e eu passei e eu não tinha nem experiência. E bom, e aí passou uma semana, 2 semanas, chegou o grande dia da primeira aula, né? E cara, quando a diretora me deu um papel que eu tinha que falar, apresentar durante um semestre, né? Falei assim, meu Deus, que coisa louca, é difícil ser professor. Porque não tem assim um mapa para você seguir, um caminho, sabe? Você tem que se virar. E foi assim que eu fui me virando. Eu lembro que no primeiro dia, nossa, eu sentia vontade de vomitar, porque eu tava nervoso, né? Mas uma coisa assim dentro de mim, que é a coragem, né? Pra mim é uma habilidade não, mas algo dentro de mim que eu tenho muito. Que, cara, não importa, se eu não sei fazer uma coisa, eu vou atrás. E foi isso que me motivou a poder dar aulas, né? E foi um momento bem legal. Enfim, aí os meses ali, né? Eu tava juntando R$ 460. Isso foi, se eu não me engano, em fevereiro para março. E aí, de repente, o meu primo me liga, né? Falando que abriu um negócio, né? Uma empresa aí e tal, e ele ia precisar de gente para repor mercadorias. E ele ia pagar em torno de R$ 80. E aí eu topei, né?
E aí eu tinha que repor mercadorias dentro de uma empresa. Então, ou seja, eu tinha que acordar às 6h50 da manhã, chegar 7h10, 7h15. Por quê? Porque eu tinha que reabastecer como se fosse um mercado autônomo. E às 8h30 eu teria que estar no meu trabalho principal. Ou seja, segunda e quarta-feira eu tinha que estar, então, 7h10 lá nessa empresa e depois ir trabalhar. Normalmente, como eu trabalho todos os dias. Então, assim, tinha dias que, cara, eu falava, por que eu tô fazendo isso, cara? Aí eu lembrava, pô, tem um objetivo de juntar aí, né, mais de 9 mil reais pra caixa da minha empresa, né? Um caixa que eu não quero mexer, eu não quero usar pra ficar gastando em coisas fúteis, né? Eu quero deixar pra empresa. Na hora que surgir uma oportunidade de um negócio, eu pego esse dinheiro e aplico ali, né? Então era assim, a minha rotina. Era segunda, acordava esse horário, né, 6h50 para estar 7h10 ia trabalhar depois das 8h30. Segunda e quarta, e nas quinta-feiras ainda é professor à noite. Então, assim, você deve pensar, mas não é tão pesado. Cara, é porque, além de abastecer, puxar caixa, coisa pesada, e trabalhar, né, eu tinha que preparar material para dar a aula, e não é fácil, cara, porque às vezes tipo, você tem que preparar o teu material para dar aula de uma maneira que fique bem simples, como se você preparasse para uma criança de 5 anos para poder entender. Enfim, então eu tinha que estar fazendo isso. E finais de semana aí eu tirava para focar nos meus projetos, que daí eu comecei a dar sequência para ser um editor de vídeo, né? Para poder me aprimorar, para conseguir meus clientes, né? E talvez viver disso. Então foram finais de semana, semanas bem cansativas. Eu lembro que alguns amigos meus falavam, Carlos, você tá sumido, né? Você não foi mais jogar bola, você não foi mais um evento, você não foi fazer mais tal coisa, não me chamou mais, né? E porque eu tava decidido em alcançar minha meta, fazer esse mais de 9 mil reais em poucos meses, que deu 7 meses, né? E minha meta era fazer em um ano, e eu consegui fazer em 7. E muitos deles falavam, né, que eu tava desaparecido e na verdade eu tava realmente focado, né? E aí, a partir disso, né, como eu fiz mais de 9 mil reais nesses poucos meses, eu carrego 3 lições comigo, que são fundamentais. E a primeira delas é a coragem. Se eu não tivesse coragem, né, de ir lá conversar com a diretora, de dar a primeira aula, que a primeira aula, cara, meu estômago, meu coração tava assim, ó, tuf, 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 tuf. E porque eram 13 alunos, né? Não eram muitos, mas cara, tu nunca, tipo assim, mal apresentou no colégio, né? Só segurava o cartaz aqui e tal. Agora, se falar, se ensinar, cara, é difícil pra caramba, cara. Pô, às vezes eu me batia no colégio pra explicar, né, o que era uma Bhaskara aí. E pra uma pessoa, agora imagina você explicar pra um monte de pessoa que fica no celular, né, e afins. E aí, então, a coragem, cara, é isso. Você tem que usar a teu favor, mesmo que às vezes você não tenha feito algo, né? Tido a experiência com algo, cara, vai atrás e faz. A coragem, ela é a tua melhor amiga. Então, cara, pega ela e vai. A segunda é o relacionamento. E tá no relacionamento, o que eu digo é ter persuasão ali e também um bom senso. E o que seria isso? Cada pessoa você tem que tratar de uma maneira, né? Então, tinha alunos que eu tinha que, né, e aí, cara, dá um tapinha nas costas, porque tem pessoas que são mais do toque, né, e se aproximam mais por causa disso. Tinha alguns que tinham que fazer assim, né, tinha uns que já tinham que pegar e colocar uma piada, já pra você criar uma conexão. Então, esse relacionamento, né, de um dia pra noite, né, cada dia. E eu lembro que a gente começou a falar assim, o que um achava do outro, a gente fez uma rodada assim de falar coisas boas, né, e pontos que, eu achava que você era isso, mas era aquilo. Eu lembro que os alunos me macetaram, cara, lá ele. Falaram assim, professor, quando você chegou aqui você tinha cara de filhinho da mamãe e tal, você vinha todo arrumadinho e tal. E conhecendo você, né, pô, humilde pra caramba, né, ensina muito e é muito parceiro. E, cara, eu falei assim, cara, isso aí... Eu pensei comigo mesmo, né, cara, acho que é esse o caminho certo, né. E aí a gente, enfim, foi passando os dias, a gente foi trabalhando esse relacionamento, eu e os alunos, e a gente ficou tão próximo que no dia que eu saí lá,
Cada um fez uma surpresa para mim e como minha mãe, ela dava aula também nesse colégio, só que eu dava aula à noite, né? E minha mãe dava aula à tarde e eles ficavam falando pra minha mãe, pô, e o Carlos não vai mais dar aula pra gente, não sei o que, acabou o semestre do curso, a gente vai estar em férias, ele não vai dar mais aula. Então, cara, o relacionamento, ele é muito importante. E a terceira lição, pro vídeo não ficar muito longo, tô tentando já falar rápido, ouça o conselho dos mais velhos. Por mais que você queira trilhar caminhos que eles não trilharam, ou fazer coisas que eles não fizeram. Cara, se não fosse a minha mãe dar o conselho de, cara, ir na internet, pesquisar o site, ver se tinha vaga, cara, eu não teria conseguido. Então, cara, os mais velhos, né? E, óbvio, filtre. E, cara, é isso. É só seguir. Esses são, pra mim, os 3 pilares. E esse vídeo, cara, é motivação pra mim mesmo, pra você que tá vendo, você que vai ver no futuro, pro Carlos do futuro. Que, cara, às vezes você tem que começar com medo, vontade de vomitar, né? E ir pra cima, fazer acontecer. É isso, por mais que às vezes você não tenha experiência na área. O vídeo era esse, eu concluí minha meta, fazer mais de 9 mil reais, que era o meu caixa da empresa, em menos de um ano. E eu acredito que, cara, se eu fiz isso, fazer 100 mil reais no ano, líquidos, não é difícil. Fazer aí 300 mil, 600 mil, 1 milhão, não é difícil. Óbvio que são processos, são passos, mas não é difícil. Não é difícil. Então é isso. O vídeo é pra deixar essa mensagem que, cara, tudo é possível. É só você botar essas 3 lições aí em prática e, cara, ir pra cima. É isso aí. Tamo junto. E é só o começo. Valeu!